tudo. Porque ontem até eu respondi a uma enquete do Jornal o Globo, né, para uma reportagem. Quem que você acha? Quem se encaixaria? Eu falei, senhora, eu não vou nem raciocinar em termos de quem seria melhor para esse elenco. O Flamengo precisa de uma segunda temporada do Jorge Jesus para acabar com o sebastianismo. Isso. Precisa, para dar certo ou para dar errado. O torcedor do Flamengo se sente nesse direito. Então... Eu respondi parecido com você. Me consultaram para a mesma enquete, minha resposta foi parecida. Eu até estava vendo agora um fio. Vocês seguem o húngaro no Twitter, não? Não. É um cara que assina com o nome húngaro, József Bosek. Sim. E ele faz uma análise de como o Sampaoli se parece muito mais com o Vitor Pereira do que com o Jorge Jesus de 2019. Estilo de jogo, né? Se o trabalho vai dar certo ou se vai dar errado. Mas também gosta de velocidade pelas pontas, né? Também prefere... um jogo que é mais entre as linhas do que o jogador receber a bola para ir para a tabela, ou seja, que talvez não se encaixe com esse elenco do Flamengo. Gabi tá com a gente? Tá com a gente, estamos ouvindo os carros passando ali em frente ao Ninho do Urubu. O Jorge Jesus estaria livre no dia 31 de maio? Essa é a informação? Desculpa se você não tiver, mas... 31 de maio acaba o campeonato turco e o contrato dele, né, Gabi? Não, mas tem mais um jogo ainda em junho que foi adiado por conta dos terremotos na Turquia. Então, o vínculo realmente o contrato, mas aí ele continuando a palavra dele de que ele cumpriria mais este jogo. Agora, em relação ao Flamengo estar refém nessa negociação, eu concordo que o Flamengo fica sempre refém do posicionamento do Jesus e se ele está a fim de voltar ou não está a fim de voltar. Mas financeiramente o Flamengo já deixou claro para ele que não vai fazer tantas loucuras. Ele ganha hoje 3 milhões de reais por mês e o Flamengo já disse que não está disposto a pagar tanto para ter Jorge Jesus de volta. Talvez nessa mesa de negociações o Flamengo consiga jogar com a informação de que, posicionamento de que, eu vou te aguardar. Vamos assinar aqui um pré-contrato, vamos fazer um contrato de gaveta, eu vou te aguardar, mas com condições financeiras que não sejam exatamente como o Jesus quer. A questão aí é que o Jorge Jesus em outros momentos não se mostrou tão disponível a vir ao Flamengo, a voltar ao Flamengo. Dessa vez ele já se mostrou disponível. Ele já disse aos dirigentes que tem interesse em voltar, mas pediu para que eles esperem mais um pouquinho. Coloca a gestão também numa posição um pouco mais difícil, porque se vai no Jorge Jesus e ele diz o seguinte, não estou a fim de sair, já estou encaminhando a minha renovação, a diretoria fica livre para poder avançar em outros nomes. Mas dessa vez o Jesus botou ali, se colocou para jogo. Então a diretoria fica também numa situação mais delicada, como tem sido desde que o Jorge Jesus saiu, né? Agora, Martim, aproveitar e te devolver uma pergunta, o Jesus em relação à seleção, ele não seria o segundo nome, né? A gente está falando de Ancelotti primeiro, o Jesus não seria o segundo e nem terceiro, né? Não sei se ele está tão cacifado assim para poder escolher. Não. Pela explicação que o Martim já deu aqui, nem tem o segundo nome, né? Tem 4 nomes imediatamente abaixo do Ancelotti. Que dependendo, a Gabi deve ter uma sensação parecida, dependendo de quando a gente faz essa consulta, também flutua um pouco, assim, né? Já foi o Mourinho, por exemplo, já me foi citado como o segundo nome, plano B. Mas também já me foi citado de uma maneira mais fluida, assim. O Ancelotti é o plano A, claramente. O Ancelotti e o Mourinho, falando português bem claro, o Ancelotti e o Mourinho são sonhos. São sonhos. Um tem chance de ser mais realizado do que o outro. Talvez o Ancelotti, por tudo que já foi falado, tenha um pouco mais de chance de ser realizado do que o Mourinho. Agora, eu acredito que a disputa, na prática, no campo de jogo, eu acho que o Ancelotti não vai vir, achismo meu, em função de tudo que eu converso com os jornalistas espanhóis. O Mourinho, acho que não vai nem cogitar. Eu acho que a disputa vai ficar mesmo entre Abel Ferreira e Jorge Jesus. Agora, Fernando Diniz, não? Fernando Diniz aí seria um outro passo, já seria um outro patamar. O objetivo da direção da CBF, do Edinaldo principalmente, Martim deve saber disso melhor do que eu, é ter um treinador europeu no comando da seleção brasileira. A hora, o momento é de testar um técnico europeu. Agora, Marcelo, eu vou te falar, eu passei o dia conversando com pessoas da Gávea, não é do Ninho do Urubu, da Gávea. E tu sabe que o Flamengo é um pavilhão, o Flamengo é um planeta, né? Então, os bastidores... São 2 planetas, né? O planeta Gávea e o planeta Ninho. Meio que uma constelação. Os bastidores dessa novela Jorge Jesus, ele traz
histórias das mais escabrosas. Isso é um jogo comercial, um jogo de interesses, um jogo de empurra. Nem o Jorge Jesus quer ficar mal com a torcida do Flamengo, nem a diretoria quer ficar mal com a diretoria com a torcida do Flamengo. Porque a torcida do Flamengo quer o Jorge Jesus. Só que o Jorge Jesus, pelo que me falaram ontem, ficou muito incomodado quando em 2022 a diretoria do Flamengo foi para Portugal, supostamente atrás do Jorge Jesus, fez uma reunião na casa do Jorge Jesus e vazou propositalmente que tinha feito aquela reunião na casa do Jorge Jesus, deixando o Jorge Jesus, que estava às vésperas de uma partida do Benfica com o Porto pela Copa de Portugal, não sei se pela Taça ou pela Copa, e depois o Jorge Jesus ficou numa situação muito difícil, e aí o João de Deus teve que ir para a coletiva para dizer que o Jorge Jesus não estava nem um pouco interessado naquele momento em falar sobre o interesse do Flamengo, porque ele estava mirando no Porto. E aquilo, para o Jorge Jesus, ficou uma sensação de que o Flamengo, na verdade, foi para lá para dar uma satisfação para a torcida, porque a torcida queria o Jorge Jesus. E a diretoria do Flamengo, neste encontro com o Jorge Jesus, em nenhum momento fez proposta. Por que não fez proposta? Porque, na verdade, minha gente, esses contratos não são discutidos com o treinador. Esses contratos são discutidos com o empresário do treinador. E o Flamengo está careca de saber quanto o Jorge Jesus quer. O Jorge Jesus não vai aceitar vir para o Brasil para ganhar 4 milhões de euros, que é o que oferece o Flamengo, podendo chegar a 4 milhões e meio. O Jorge Jesus, quando saiu do Flamengo, recebia 3 milhões e 700. O Jorge Jesus é a comissão técnica dele, o chamado staff dele. 3 milhões e 700 mil euros. E ele agora não viria por menos de 6 milhões de euros. Por menos disso, ele não vem. A pedida parece ser que gira em torno de 7. Então, esse negócio de dizer que o Jorge Jesus quer vir pro Flamengo, eu também quero ir pro Flamengo. Eu também quero ir pro Flamengo. Todo mundo quer vir pro Flamengo. Isso é chover no molhado, como diriam os antigos. Gabi chamou. É um toma lá da cá, né? Se o Jorge Jesus ficou chateado por ter sido vazado o encontro dele lá no Porto, né? Naquela ocasião em 2022 com os dirigentes do Flamengo, ele, se não tivesse interesse, também não tinha recebido os dirigentes do Flamengo numa reunião pessoal, né? Então, assim, é de lá para cá. Tem também uma animosidade criada desde o momento em que ele saiu do Flamengo, tendo acabado de renovar o contrato, né? Mas nesse momento é o que a negociação impõe mesmo, né? É cada um deixar a sua vaidade de lado, as rusgas de lado, para que seja bom para os dois. Assim, o Jesus, ele tem condições, sim, de pedir o que ele quiser ao Flamengo, mas o que essa diretoria está dizendo é que ela não vai aceitar todas as condições, né? Uma frase que eu ouvi ele não pode querer tudo, ele tem que ceder um pouco. E aí esse movimento de vamos te aguardar então, o que é difícil para uma diretoria, né? Falar assim, vamos aguardar Jorge Jesus por mais 2 meses, isso pode ter um custo, e esse custo pode ser a diminuição da pedida dele aí nessa provável possível volta para o Flamengo. E só para acrescentar uma informação aqui do Sérgio Lobo, da nossa produção. 13 jogos entre Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores até o fim de maio. Acabei de fazer essa conta aqui. Tem mais um, né? Já que tem esse jogo adiado de junho, teria mais um contra o Vasco. Então seriam 14 jogos terminando nesse clássico. A minha conta aqui deu até mais. Deu mais? 18 jogos. São 9 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro até o jogo do 3 de junho contra o Vasco. Isso. 3 da Libertadores e 2 da Copa do Brasil. São 5 da Libertadores, o Flamengo fez um jogo só. Mas todos vão ser disputados até lá? 24 de maio é o último jogo da fase de grupos da Libertadores. Então são 5 jogos, toda a fase de grupos da Libertadores. São 16 jogos. Oitavas da Copa, os 2 da atual fase de Copa do Brasil, o de dessa semana e os 2 contra o Maringá. E mais as oitavas, que são 17 e 31 de maio. Então são... E mais do que o número de jogos, o Flamengo pode comprometer. O Jorge Jesus pode chegar com o time eliminado da Copa do Brasil e eliminado da Copa Libertadores. Tudo bem? A gente topa o Jesus fora da Libertadores, fora da Copa do Brasil, com 9 rodadas do Campeonato Brasileiro? Será que o Flamengo... Será que o Flamengo precisa realmente... Será que o Flamengo, com outro treinador, ou qualquer solução que seja, não tem condição de percorrer esse caminho até a chegada de Jesus? Não sei. O Flamengo hoje é um time sem... Mas aí um interino, né?
O Flamengo Sim, está abandonando um trabalho que não deu certo e que não levou a nada. Não, né? O Flamengo vai partir, nem é da estaca zero. Nem sei de onde vai partir. Exato. Então, Porque o Vitor Pereira não conseguiu chegar a uma conclusão com esse 18 jogos que O Mário faltam. Jorge faz o que agora? Volta para Dorival Júnior? Isso. É isso? Isso. Tem uma ideia própria? Não, Pois é. nem Os é ele 18 que dirige... 18 jogos é o Maringá. tempo que durou o Vitor Pereira. Deus pega 18 jogos, que é mais ou menos um quarto da temporada, joga fora, né? O Vitor Pereira desperdiçou. Aí pega mais um quarto da temporada, vamos esperar o Jorge Jesus. E tem um agravante, né, Marcelo? Você, tudo bem, vai retornar ao que era com o Dorival Júnior, sem o Arrascaeta, que era uma peça Sem João Gomes. sem João Gomes, sem Arrascaeta. Mas, fundamentalmente, sem Arrascaeta, que é uma peça fundamental para o funcionamento desse... o Everton Ribeiro pode fazer o que o Arrascaeta fazia? Sim, mas alguém tem que fazer o que o Everton fazia. Exatamente. Eu ia falar assim, pode, mas vai ficar faltando uma peça de encaixe ali.